Bem, continuando aqui então, nessa terceira parte, nós vimos as três camadas, né, que o ensaio vai tomando do Otto Maria Carpo. E agora nós estamos entrando numa espécie de filosofia da história que dê conta de explicar a diferença entre a Rússia e o resto da Europa, né? E como isso aparece como um pano de fundo dos irmãos Karamazov. Então, continuando aqui o Carpo. Em dezembro de 1868, numa carta ao poeta Apollon Maikov, né, o Dostoiévski explicou o projeto de um romance, O Ateísta. A personagem principal seria um russo, homem maduro e experimentado, que pela europeização perdeu a fé, recuperando-a depois pelo contato com o povo russo. Esta última solução inspirava-se na própria experiência de Dostoiévski. Europeizante na mocidade, recuperou a fé no contato com o povo, no presídio, como narram as recordações da Casa dos Mortos. O Ateísta, se Dostoiévski tivesse escrito, teria sido a transformação das recordações da Casa dos Mortos em romance. Interveio, porém, a necessidade mais urgente de combater o terrorismo político dos jovens estudantes revolucionários da época, e na execução do projetado romance Os Demônios, apareceu, em vez de um só ateísta europeizado, uma porção deles. Stavrogin, Pyotr Stepanovich Verkovensky, Kirillov, e todos eles, os demônios, se mostraram incuráveis. Quem representou no romance a fé ortodoxa e russa de Dostoiévski foi o estudante Chatov, que revelou, porém, as hesitações do próprio autor, confessando: Eu vou crer em Deus. Converte-se apenas o velho liberal Stepan Verkovensky, que permanece figura pálida secundária, porque não realizara o contato com o povo. Um velho, e assim fora concebido o herói do ateísta, não se prestou bem para a demonstração da tese. Nas suas notas de diário íntimo, de dezembro de 1869 a maio de 1870, Dostoiévski voltou ao projeto, transformando o ateísta idoso em adolescente. O romance devia chamar-se agora Vida de um Grande Pecador. Esse era o projeto, né? Pela primeira vez aparece aqui a personagem do monge santo, que serve de modelo para a conversão do herói moralmente pervertido em crente. Numa carta daquela época, Dostoiévski mostra-se entusiasmado pela figura de um célebre santo russo, do monge Tikhon Sadonsky. A realização parcial desse novo projeto deu o adolescente. Do ponto de vista de Dostoiévski, foi novo fracasso, porque o adolescente Arkady Dolgoruk não se converte realmente. Revela-se que as hesitações de Chatov ainda não estavam vencidas. Depois, Dostoiévski resolveu utilizar os fragmentos não aproveitados da vida de um grande pecador para escrever novo romance. A conversão devia realizar-se absolutamente. Nessa situação terrível, para o autor incapaz de ir além dos seus romances anteriores, as repetições eram inevitáveis. No novo romance, Raskolnikov e Kirillov voltarão na pessoa de Ivan Karamazov, e o idiota príncipe Mishkin será rejuvenescido como Alyosha. Essas repetições contribuem muito para transformar os irmãos Karamazov em síntese da obra literária de Dostoiévski. Mas o novo romance não podia realizar-se antes de ser encontrado novo enredo, e este veio das recordações da Casa dos Mortos, obra tão intimamente ligada à conclusão projetada do romance. Nos primeiros esboços do irmão Karamazov, o futuro Dmitri aparece com o nome de Ilinsky. Ora, no primeiro capítulo das recordações das Casas dos Mortos, o autor fala de um presidiário condenado por ter assassinado o próprio pai. No capítulo 7 da segunda parte, comunica uma notícia recebida da Sibéria, dizendo que esse homem era inocente e foi condenado por um erro judiciário. Conforme a informação da viúva de Dostoiévski, ao crítico russo L.P. Grossman, aquele homem chamava-se Ilinsky. Deste modo, Dostoiévski encontrou na Casa dos Mortos o criminoso que, pelo contato com o povo russo, se devia converter em santo. Para a realização do projeto, intervieram certas influências literárias do estrangeiro. Quem conhece George Sand admirar-se-á de encontrar aqui o nome da romancista francesa, altamente romântica e idealista.
Mas conforme uma informação insuspeita, na literatura russa de 1840 a 1850, época em Dostoiévski se formou, o escritor estrangeiro que mais impressionou os jovens foi George Sand, né, segundo a enciclopédia russa de 1900, no verbete da George Sand. Dostoiévski admirava muito a francesa, que lhe comunicara as primeiras ideias socialistas, e cuja técnica novelística bastante frouxa agradou ao seu próprio gênio indisciplinado. Escrevendo o romance da conversão de Dmitri e das suas relações amorosas, Dostoiévski de certo lembrou-se do Malprada de George Sand, da conversão do tumultuoso Bernard pelo amor da sua prima Edmé. Mas para compreender a transformação de Bernard, francês romanticamente idealizado, em Dmitri, pecador realisticamente russo, é preciso prestar atenção a várias fases de transição nas quais intervieram outras influências estrangeiras. Quanto à maneira de narrar o enredo, Dostoiévski preferiu sempre os modelos de George Sand e de Sui, ao qual tomou emprestada a técnica de alargar um assunto meio policial, meio de aventuras, em grandes panoramas de costumes e problemas contemporâneos. Afinal, vários romances de Dostoiévski são versões do Juif Arran e os irmãos Karamazov, poderiam chamar-se os mistérios da Rússia. Mas quanto à caracterização das personagens, preferiu o modelo de Balzac. Já numa carta de 1844 ao seu irmão, fala do projeto de escrever um romance à maneira de Eugénie Grandet, que admirou imensamente. Através de Balzac, autor da Epopeia da Burguesia, Dostoiévski conheceu o estado atual da sociedade europeia. Em Balzac aprendeu a dar a seus personagens os contornos firmemente traçados de caracteres dramáticos. Esses caracteres que tão bem se prestaram à análise psicológica de Wolinski. Existe uma filiação entre Balzac, mestre em desenhar tipos dramáticos, e o teatro clássico francês. Do outro lado, existe uma filiação entre esse teatro e o teatro clássico alemão de Schiller. Muitos críticos já insistiram na grande força dramática de Dostoiévski. As suas obras principais não são romances nem epopeias, são tragédias, diz Merejkovsky, que continua, não apenas pela maestria do diálogo, mas também por outros traços típicos do seu processo criador. Dostoiévski situa-se entre os maiores poetas trágicos. Às vezes parece que só não escreveu tragédias porque na sua época o romance era o gênero preferido da literatura. Dostoiévski sabe admiravelmente manejar seus caracteres dramáticos. As aparentes digressões episódicas servem sempre para preparar as grandes cenas nas quais os personagens principais se transformam em representantes das ideologias em luta na Rússia e no mundo. Os seus romances são tragédias de conflitos ideológicos. A mesma definição serve, aliás, para as tragédias de Schiller, poeta da liberdade espiritual e luta contra a tirania. E Dostoiévski é schilleriano. Schiller era outra acentuada influência estrangeira na literatura russa da época. O grande pato social da literatura russa, o grito tribunício da revolta em nome da humanidade ofendida, descende em linha reta do grande patos moral de Schiller, enquanto outros escritores russos, Gogol, Saltykov, se servem casualmente da linguagem enfática de Schiller para caracterizar o falso sentimentalismo e revolucionarismo insincero dos demagogos. Dostoiévski era sinceramente schilleriano. Do Dom Carlos, do dramaturgo alemão, tomou emprestada a figura do grande inquisidor benevolente como um pai implacável na execução de seus deveres terríveis. Ao velho Karamazov, Dostoiévski chama inseto voluptuoso, lembrando-se de um verso de Schiller, diz o verso de Schiller, ao verme a natureza deu ao volúpio, que cita na tradução lacônica de Tchutchev, aos insetos ao volúpio. Schilleriano é também Dmitri, que gosta de citar versos do poeta alemão. Ele imita o estilo em discursos enfáticos. Nesta altura, vou arriscar a hipótese, que não é, aliás, possível de comprovar, de que a escolha do nome Dmitri tem qualquer relação com o nome falso Czar Dmitri, que é um herói numa tragédia inacabada de Schiller. Na época em a dinastia Rurik estava na iminência de extinguir-se, deixando o trono russo sem herdeiro, os poloneses instigaram um aventureiro a desempenhar o papel do último príncipe legítimo, Dmitri, que o usurpador Boris Godunov tinha assassinado. Disseram que Dmitri teria escapado para surgir agora. A tentativa dos poloneses, tentativa de conquistar a Rússia moscovita em nome da Europa Ocidental e do catolicismo romano, fracassou. O assunto histórico deveria ser caro a Dostoiévski.
simbolizava o fracasso da falsa civilização europeia na Rússia. E a europeização e deseuropeização da Rússia é o tema de todos os romances de Dostoiévski e particularmente dos irmãos Karamazov. A análise ideológica do romance revela, porém, que a influência de Schiller e a influência de Balzac se entrelaçam de maneira inesperada. Schiller, conforme a análise de Herbert Cisars, é o poeta típico da burguesia do século XIX. Laicizou a religiosidade tradicional das classes médias, transformando-a em elevação moral e estética. A ascensão social e nacional da burguesia ofereceu a atitude de um patos religioso. Literariamente, Dostoiévski aceitou essa atitude, mas como sociólogo, desmascarou-a, e quem ajudou na revelação demolidora foi Balzac. Este, o poeta épico da burguesia, era politicamente reacionário, partidário da monarquia tradicional e da Igreja Romana, as quais ele invocou contra os novos poderes industriais e financeiros. Era partidário de Demétrio. Dostoiévski participou da aversão contra a burguesia. Europeização, industrialização e aburguesamento liberal da Rússia significaram-lhe fenômenos idênticos, obra do diabo. Mas contra essas novas forças, não podia invocar uma monarquia tradicional, como a francesa, nem uma igreja independente como a romana, porque nunca tinham existido na Rússia. Em compensação, elogiava muito o czarismo e a igreja ortodoxa, mas sempre com as hesitações de Chatov. A filosofia política tradicionalista de Demétrio não tinha sentido na Rússia, cuja tradição estava interrompida pelo próprio czar Pedro o Grande, o europeizador. Muitas vezes, no elogio da monarquia absoluta, da teocracia, da opressão contra-revolucionária, Dostoiévski parece encontrar-se com Demétrio. No entanto, para o eslavo era inaceitável o teorema central do francês, a doutrina da corrupção íntima da alma humana. Dostoiévski era amigo do grande filósofo Vladimir Solovyov. Tem muito em comum com ele, mas não é possível deduzir a filosofia do romancista da filosofia do pensador, porque Solovyov era, por sua vez, discípulo de Dostoiévski. É preciso chamar a atenção para outro filósofo do qual Dostoiévski e Solovyov dedicaram o mesmo respeito e cuja filosofia constitui a fonte comum das duas respectivas ideologias. Agora está trabalhando com a influência filosófica, do Dostoiévski. O nome de Nikolai Fedorov não aparece nas obras europeias sobre a história da filosofia, mas tampouco o nome do autor da filosofia do ato comum aparece nas biografias de Dostoiévski. Contudo, a influência de Fedorov sobre Dostoiévski era tão grande que se justifica uma breve explicação da sua filosofia mística. A corrupção do coração humano pelo pecado original é um fato plenamente admitido pelo místico russo, mas ele concentra sua atenção para o lado contrário do destino da humanidade, para a futura realização da confraternidade universal entre todos os homens, todos eles irmãos, todos filhos do mesmo Pai universal da humanidade. Lembrando certas doutrinas de sectários russos, Fedorov espera da realização perfeita desse ideal o grande acontecimento metafísico apocalíptico, a ressurreição dos mortos. Mas para isso, ainda uma vez, o seu pensamento acompanha o dos sectários ascéticos. É preciso a espiritualização perfeita do corpo humano, a mortificação da concupiscência carnal, a transformação do amor sexual individual em eros cristão universal. Todo ato sexual, como ato sexual entre irmãos, é um atentado incestuoso contra a humanidade, ofendendo o Pai comum e retardando a redenção final. Fedorov chega a identificar a realização do ato sexual com o parricídio, e esse entrelaçamento de concupiscência com o parricídio é o tema dos irmãos Karamazov. Não se pretende afirmar que Dostoiévski teria encontrado em Fedorov o assunto do romance, que vem de outra fonte, mas na filosofia de Fedorov acreditou ter encontrado a significação profunda do tema: parricídio por concupiscência sexual e ressurreição da humanidade numa nova mocidade espiritualizada. São os pontos principais da filosofia de Fedorov e do romance de Dostoiévski. O momento em que Alyosha se separa de Grushenka é o ponto crítico da história da história com H minúsculo e da história com H maiúsculo. Tá? Por esse ato, Alyosha prepara a ressurreição dos Karamazov e a ressurreição dos mortos. O reino do Karamazov deixará de ser uma casa dos mortos. Nascerá então a nova Rússia. Nesse novo reino do espírito, a Nova Jerusalém, a qual Dostoiévski aludiu ao discurso sobre Pushkin, os homens já não precisam, para viver em comunidade, do monstro sinistro do Estado.
a teocracia política de Demétrio é substituída pela agiocracia dos espíritos redimidos, seres ideais, platônicos sem carne. Parece uma utopia, a mais generosa e a mais fantástica das que já foram imaginadas. Dostoiévski, porém, acreditou ter encontrado essa utopia na realidade russa. Na primavera de 1878, Dostoiévski fez, em companhia de Solovyov, uma excursão ao famoso convento de Pustin. Comoveram as palavras do padre Ambrosi, que lhe lembrou por sua vez a figura do santo Tikhon Sadomsky. O convento branco com suas cúpulas douradas parecia a imagem terrestre do reino dos céus. A existência do convento garantia a possibilidade da salvação. Se não fossem aquelas tentações íntimas, se não fosse a possibilidade do crime, Dostoiévski estava contrito e confessou-se. Na igreja russa, o sacramento da penitência nunca tinha a mesma importância que na igreja romana. Degenerou até o informalismo suspeito ao povo. Esse fato contribuiu para a popularidade dos startse, religiosos que viveram em convento sem pertencer à hierarquia eclesiástica ou então que viajavam em romaria santa de convento em convento. Estavam fora do funcionalismo da igreja, não tendo por isso ligação alguma com o Estado. Com eles, sim, a gente podia conversar sobre problemas religiosos, pedir-lhes conselhos em questões de família, meditar com eles sobre os pecados do passado e a redenção futura. A conversa com os startse significava muitas vezes uma confissão contrita e completa. E não era apenas gente humilde que se dirigia aos startse. Vinham também intelectuais, como Dostoiévski, e até intelectuais descrentes, como Ivan Karamazov. Por volta de 1900, a visita aos conventos chegou a ser uma moda. Essa nova forma de confissão opõe-se ao utopismo daqueles que acreditam na bondade da natureza humana. O pecado, o crime, é admitido como um fenômeno fundamental da vida humana. Nessa altura, porém, Dostoiévski encontra a oposição de Ivan Karamazov. Este também admite a condição humana, mas lança a responsabilidade sobre Deus que criou o homem assim, como pecador e sofredor miserável. Por isso é preciso, conforme Ivan, a autorredenção da humanidade por meio de uma igreja da elite, com poderes absolutos sobre o espírito e o corpo dos homens fracos e débeis. É a igreja do grande inquisidor, que faz o possível para consertar e melhorar a criação infeliz de um Deus malogrado. A parábola dirige a acusação mais tremenda contra a igreja romana, contra qualquer igreja ou organização religiosa, contra qualquer tentativa de encontrar um sentido pré-estabelecido no universo e, afinal, contra Deus. Em face dessa acusação, torna-se inútil a autoacusação do homem, como acontece na confissão. Deus é o verdadeiro acusado. Então a teologia cristã conhece, aliás, o problema. Já desde séculos os teólogos ocuparam-se da questão do mal do mundo. Como justificar a presença do mal no mundo que Deus criou? Chama-se teodiceia, essa parte da teologia que pretende justificar a justiça de Deus. Dostoiévski também pretende justificar a justiça de Deus. Nenhum outro problema preocupava tanto Dostoiévski como o problema da justiça. Ele quis sofrer no próprio corpo a justiça. Na contraposição de Estado e Igreja, opõe-se a justiça e a graça. Crime e Castigo chama-se o primeiro grande romance, e todos os romances de Dostoiévski giram em torno de crimes e castigos. Por isso todos eles têm a aparência de romances policiais. É preciso verificar e punir o verdadeiro culpado. É preciso que a justiça vença. A sede de justiça é um sentimento intensamente popular. Essa sede é particularmente intensa nos eslavos, chegando entre eles o próprio culpado a exigir a punição. É aquele masoquismo que todos os leitores da literatura russa conhecem. Em Dostoiévski, a frequência das cenas do masoquismo tem uma razão pessoal. O grande escritor nunca dissimulou os seus próprios maus instintos, antes exibindo-os cruelmente nas suas obras, a menos que a censura do subconsciente o impedisse. Este último caso se deu nos irmãos Karamazov. Mikhail Andreevich Dostoiévski, o pai do escritor, foi assassinado pelos próprios servos, fato que lembra imediatamente o assassino do velho Karamazov, pelo bastardo Smerdyakov, e o romance presta-se muito bem para explicações psicanalíticas, como J. Neufeld, P.C. Squires e o próprio Freud atentaram. Desde Sófocles, o complexo de Édipo não encontrou maior realização artística do que no romance em que os 3 filhos do terrível pai da horda são suspeitos do parricídio, da qual é o verdadeiro culpado, o 4º filho. Não há dúvida de que o conflito subconsciente está na raiz da obra, mas a solução do conflito leva o autor para outras regiões, por assim dizer, para regiões da superestrutura da alma. Portanto, não, uma explicação psicanalítica ela não atenderia às soluções desse problema. Vai muito além disso e teria que ser encontrado em outras regiões da alma.
Para os eslavos anarquistas natos, a execução da justiça permaneceu sempre problemática. É preciso que haja justiça. Mas quem está com o direito de praticá-la? Nós, outros, todos nós somos pecadores, e só quem é sem pecado que atira a primeira pedra. Só a instituição supraindividual, o Estado, tem o dever de punir para restabelecer a justiça ofendida. Fiat justitia perat mundus. Mas a punição não será sempre ato de violência? E a pena capital assassino praticada publicamente não será crime mais horrendo do que o próprio crime? Durante séculos, o sentimento popular russo proibiu a pena capital, e o fato do seu estabelecimento na época dos atentados terroristas contribuiu fortemente para o descrédito e afinal para a queda do czarismo. Em face da duvidosa justiça do Estado, parecia aos eslavos preferível o lema contrário ao espírito do direito romano. Peret justitia fiat mundus. Eis o sentido íntimo daquele famoso artigo de Ivan Karamazov. Aos eslavos, a glorificação demaistriana do carrasco era o horror da abominação, e a justiça racional, humanitariamente moderada, do Ocidente liberal, significou-lhes um meio termo, mas nunca uma solução satisfatória. Eram a favor de uma alternativa radical, ou submeter-se masoquisticamente à justiça, ou então aboli-la. Esta alternativa foi estudada por P. Sapir no seu livro de Problemas Jurídicos em Tolstói e Dostoiévski. A solução depende da opinião sobre a natureza humana. Tolstói e Dostoiévski são ambos anarquistas, mas Tolstói, o russo, acreditando na bondade natural do homem, exige a abolição sans phrase da justiça. Dostoiévski, que conhece a possibilidade perpétua do crime do coração humano e no seu próprio peito, exige uma condição preliminar, autopunição e arrependimento contrito. Eis o caminho de Raskolnikov e Dmitri, o caminho direto para Deus. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos desse arrependimento contrito que tornará um dia supérfluos o Estado e a sua justiça. Deste modo, a lógica é coisa do diabo. Não haverá redenção sem pecado anterior. O pecado, então, é o caminho direto para Deus. Encontra-se essa doutrina na teologia de certas seitas gnósticas da antiguidade cristã, e várias seitas russas continuam a propagar a mesma teoria, tocando nos sentimentos mais íntimos dos eslavos. O povo russo dedica ao criminoso o mesmo respeito supersticioso que dedica ao santo, porque não existe diferença menor entre os homens do que entre o criminoso e o santo, ambos encontrando-se perto de Deus. A ligação íntima entre o crime e a santidade, eis uma ideia profundamente russa. Dessa ideia, um grupo de escritores russos, ao qual pertence Dostoiévski, extraiu uma verdadeira filosofia da história que Vassili Rozanov explica de maneira seguinte: podemos distinguir 3 fases na evolução espiritual de cada homem e a cada povo. Onde a evolução já acabou, é possível reconhecê-las distintamente: pureza original, decadência e regeneração. Tudo que nasce e vai para o seu fim natural não pode escapar de nenhuma daquelas 3 fases. Na história universal, o crime, o pecado, a decadência se encontram sempre no centro dos acontecimentos, mas têm apenas sentido relativo. O pecado é um ato contra uma situação anterior que era melhor e tende para a regeneração da pureza original. Essa segunda fase, cheia de trevas, é apenas iluminada pelos raios que vêm das 2 regiões vizinhas, e a verdadeira luz encontra-se fora da fronteira da existência terrestre, na pré-existência e na vida depois da morte. O pecado pressupõe por índole a regeneração, e só na escuridão mais profunda o homem reconhece a verdade mais importante da sua vida. Penetrar nessa lei misteriosa, não somente com a razão, mas com o coração e a consciência, constitui a esfera própria da experiência espiritual de Dostoiévski, e nisso nenhum outro escritor se compara a ele. Ao passo que os outros grandes poetas tratam da primeira fase da evolução dos povos e da sociedade, e da sua queda para a segunda fase, Dostoiévski parte da segunda fase. As suas obras são pedras miliárias no caminho para a regeneração. Essas obras, que parecem tão realistas, ameaçam-nos de perigos desconhecidos e prometem redenções desconhecidas. Numa atmosfera de horror aparecem raios de uma luz pura nunca vista. Guiar-nos no meio das trevas e ao encontro dessa luz, eis o tema de todas as obras de Dostoiévski. Não seria difícil desmascarar psicologicamente essa ideia. Ali expressões da teologia cristã, como pureza e pecado originais, regeneração, pré-existência, luz da outra vida, são aproveitadas para descrever e justificar o estado de alma de certos homens e de certa camada do povo russo em determinada época. Nós, os russos,
embora mergulhando na perversão, encontramos-nos em caminho da redenção. Nós, o povo russo, embora mergulhado na maior miséria política, social e espiritual, somos chamados justamente por isso a salvar o mundo. O lema criminoso santo, problema pessoal de Dostoiévski e de certas outras naturezas místicas, serve para constituir a ideologia do nacionalismo russo por meio de uma espécie de lei biogenética que permite reconhecer a mesma progressão na evolução daqueles indivíduos, daquele povo e da história universal. O que importa, porém, é o fato de que a origem personalíssima dessa ideologia deu a cor especial à obra literária de Dostoiévski. Já muitas vezes foi ele chamado o poeta da paixão intelectual. Não existe na literatura universal outro escritor em cuja obra as discussões filosóficas, religiosas e políticas se revestissem de tamanha paixão como em Dostoiévski. Nele, naquela filosofia, era coisa experimentada, sofrida. Já na Casa dos Mortos, encontrou-se em face do problema, criminoso ou santo? Os criminosos de todas as espécies e de todas as classes, reunidos no presídio, que lhe representam o povo russo inteiro, achavam-se todos no mesmo caso, criminosos ou santos. Respondeu então aquela ideologia religiosa, criminosos em caminho da santidade. O pecado é o caminho direto para o céu. O povo russo, o povo pecador, é o povo teóforo, o Cristo entre as nações, chamado a salvar o mundo. Não estamos bem informados como essa doutrina fantástica foi recebida pelos russos, mas sabemos que nós outros, europeus ou americanos, filhos da civilização ocidental, nunca poderíamos aceitar uma ideologia dessa. Em Dostoiévski encontramos muita coisa que nos repunha, que nos horroriza, e as resistências íntimas concentram-se na recusa daquela ideologia dostoiévskiana. É preciso, porém, lembrar outra vez que estamos em face de romances, de obras de ficção. Essas obras colocam-nos em face de problemas gravíssimos. Responder, eis a nossa tarefa. Mas antes é preciso compreender a pergunta. Mantendo aquela atitude negativa, chegaremos ao resultado de que só um esportista grego pode compreender Píndaro, só um católico florentino pode compreender Dante e só um puritano inglês pode compreender Milton, e assim por diante, com o resultado de perdermos toda a herança da nossa própria civilização. Até que ponto será preciso aceitar Dostoiévski para compreendê-lo? A propósito da mesma dificuldade, J.A. Richards lembrou o lema estético de Coleridge. Para poder aproximar-se de um poeta cujas crenças diferem essencialmente das nossas, é preciso suspendermos temporariamente a nossa descrença. Eu já falei disso aqui, né? Essa suspensão da descrença, não é uma atitude de irresponsabilidade estética. É a chave para penetrar na mente alheia, permitindo-nos compreender as realidades artísticas da obra analisada como símbolos de verdades mais gerais que talvez sejam verdades também para nós, como acontece na maioria das obras de arte. Dostoiévski exige aceitação, mas a obra de Dostoiévski exige apenas a suspensa da descrença para revelar-nos, atrás dos símbolos estritamente ligados à Rússia do século XIX, verdades que são verdades gerais e humanas. Suspendendo toda a descrença, admitimos ou reconhecemos o problema do criminoso santo como um problema central do povo russo, conforme Dostoiévski. Ele internou-se para sempre nesse problema quando, na Casa dos Mortos, conheceu o povo russo. Como romancista, Dostoiévski criou com um realismo igual o criminoso e o santo, Raskolnikov e Mishkin, Stravogin e Chatov, Ivan e Alyosha. Como pensador, o seu fim era a síntese, a transformação do criminoso em santo. Já se disse que Dostoiévski era um grande realista, e a melhor prova disso é que a síntese fracassou. Os seus criminosos são muito mais vivos, mais reais do que os seus santos, a ponto de certos críticos concluírem que o próprio Dostoiévski estaria mais perto do crime do que da santidade. Chatov fala como de um autor do diário de um escritor e às vezes com as palavras dele jura no czarismo, na igreja ortodoxa, na missão redentora do povo russo. Mas quando lhe perguntam sobre Deus, só lhe ocorre do verbo crer, o tempo futuro, alega apenas possibilidade futura da fé em Deus. E a segunda parte de Crime e Castigo, na qual se devia realizar a conversão de Raskolnikov, nunca foi escrita. Raskolnikov predomina em Crime e Castigo, Mishkin predomina no Idiota, mas o criminoso e o santo não se encontram, continuam isolados, cada um no seu reino do inferno e dos céus, retardando-se indefinidamente a redenção do mundo. A maior tentativa de síntese, o romance de um grande pecador, nunca se realizou. Ainda uma vez a matéria se fragmentou. Nos demônios, os criminosos predominam tão incontestavelmente que a análise de Otto Kaus chegou à conclusão de que os demônios, no romance, são e merecem ser os vencedores no campo da batalha.
E no adolescente, a conversão projetada de Arkady Dolgoruk não se realiza. Quem se converte é o velho Versilov, impotente como o velho Stepan Trofimovich dos demônios. Os velhos, sim, reconhecem a falência, mas a mocidade sucumbe sem conversão. E o programa de Fedorov não se realizará. Os mortos não ressuscitarão. Vamos parar um pouco por aqui.